Muito bom dia, maravilhosa, amada, ungida, querida, separada, aquela que abre a palavra de Deus e mergulha nessa palavra, como quem quer buscar resposta e quer encontrar a pessoa, a revelação do próprio Cristo que está diante dos seus olhos. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, é a voz de Deus registrada e escrita. É essa mulher que quer mergulhar nessa palavra poderosa e ter a sua vida completamente transformada pela ação do Espírito de Deus. Amiga, você já viu que o tema do áudio que eu te mandei hoje é como identificar falsos mestres? É o texto de Romanos 16, versículos 17 e 18, diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao próprio ventre, com suaves palavras e lisonjeiras enganam o coração dos incautos. Que pesadíssimo e que atual são essas palavras para os nossos dias. Eu preciso ressaltar aqui que Paulo não está falando sobre pessoas que pregam coisas que nós discordamos, que têm discordâncias teológicas. Ele está falando sobre quem contradiz a doutrina dos apóstolos, ou seja, herege, mentiroso, gente que torce a palavra de Deus, gente que serve ao seu próprio ventre e não a Cristo. E não são poucas as pessoas, tá? Não são poucas as pessoas, líderes, grandes líderes de supostas igrejas, supostos pastores, supostos líderes, que servem o seu próprio ventre e não a Cristo. E eu quero te chamar a atenção, amiga, porque eu fiquei assim, eu fico com sangue fervendo nas veias quando eu tenho contato com esse tipo de coisa. Porque o apóstolo Paulo passa a carta inteira explicando o evangelho. E no final ele vai deixar essa advertência. E a primeira coisa que me salta aos olhos é que Paulo não diz à igreja apenas o que deve ouvir. Ele ensina a igreja a discernir quem ela está ouvindo, que é não ouçam falsos mestres. Vamos para o texto. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. E o tom dele aqui é um apelo, é uma exortação muito séria. Não é como se fosse um comentário secundário do tipo, cuidado com certas pessoas. O tom dele é de urgência, porque a doutrina errada, ela não permanece apenas cognitivamente na cabeça das pessoas, ela afeta os relacionamentos, ela afeta a igreja, ela afeta como nós enxergamos Deus. Tem um monte de gente hoje, e eu vejo diariamente isso acontecer. Cristãos que vivem em idolatria. Por que vivem em idolatria? Porque criaram um Deus, imaginaram um Deus para si. E quando a Bíblia fala não farás para ti imagens de escultura, a imagem não é só uma imagem física, também é uma imagem mental. Se nós começamos a imaginar Deus, por exemplo, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer, que tal emprego eu vou conseguir. A Bíblia não te dá base para isso, amiga. Não me dá base para isso. A fé é dom de Deus. A fé é para a salvação em Cristo. Nós fomos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. É o texto que vai aparecer, que o apóstolo Paulo vai dizer, nosso best vai dizer lá em Efésios. Então, fé não é pensamento positivo. E se eu começo a imaginar um Deus que é esse Deus que faz o que eu quero, isso é uma imagem, e isso é idolatria. E às vezes o púlpito está fomentando isso. Às vezes a igreja local, a igreja, entre aspas, local, está fomentando isso. Um Deus que é quase que um gênio da lâmpada. Um Deus que não é o revelado na Escritura. Observa o primeiro critério que o apóstolo Paulo traz, ele está dizendo: noteis bem. Ele está dizendo: observa atentamente, presta atenção, mantenha os olhos sobre isso. Ele já derruba uma ideia muito comum, que é: o cristão não pode julgar. Uma, distorcendo o sentido do que Jesus disse, né, em outro contexto. Julgar é uma coisa, avaliar a sã doutrina e ver se o que a pessoa está pregando é verdade é outra coisa. Você vai lembrar dos crentes de Bereia, que aparecem lá em Atos, que é, enquanto o apóstolo Paulo, o nosso best, não era eu pregando, não. Porque se fosse eu pregando, eles tinham que redobrar a atenção e ficar com a Bíblia aberta mesmo. Mas era o próprio best, o próprio apóstolo Paulo pregando. E os crentes de Bereia consultando o texto para ver se o que Paulo estava falando era verdade, apegados à palavra. E aí hoje os crentes do nosso tempo ficam com essa conversinha de não pode julgar o pastor. Tem que julgar sim o que ele está falando e ver se o que ele está falando é sã doutrina. Ver se ele não está pegando o texto e usando o texto para falar as ideias dele ao invés de falar o texto. Se você for ouvir um sermão, se você for ouvir uma pregação e a pessoa abrir o texto e começar a falar o texto somente como ponto de partida para ela expressar as ideias do esboço que ela mesma escreveu, isso não é uma pregação da escritura. Ela está usando a escritura para falar o que ela quer falar. E não é assim que se expõe a Bíblia.
se expõe à Bíblia dizendo o que o texto está dizendo. Você vai perceber, amiga, que aqui o nosso devocional aqui, que é compartilhado, eu sempre digo para você qual é a palavra do original, qual é o contexto, qual era o sentido do que o apóstolo Paulo estava falando, porque não sou eu que falo sobre a Bíblia fala por si mesma. O meu trabalho, o meu labor é me debruçar sobre isso e pesquisar e entender o que o texto diz. Não é pegar as minhas filosofias, a neurociência, a minha visão de mundo, o que eu acho da vida, daquilo outro e falar coisas. E o apóstolo Paulo está dizendo: observem. O cristão deve avaliar. O e quando a gente fala sobre não julgar, não significa desligar o seu discernimento. Você tem que olhar se o que a pessoa está falando está em acordo ou desacordo com a escritura, com a doutrina apostólica. Depois, amiga, ele vai dizer assim: aqueles que provocam divisões. Ele está falando sobre esse tipo de pessoa. O que que o falso mestre faz? Provoca divisão. E esse critério, o próximo critério que ele vai dizer é ainda mais decisivo, que ele vai dizer em desacordo com a doutrina. A palavra aqui é ensino, instrução, doutrina. Presta atenção, amiga, porque a pessoa pode falar bonito, ela pode ter igreja grande, ela pode ter muitos seguidores, ela pode fazer milagre, ela pode ter escrito livro, ela pode falar profecia, ela pode dizer assim diz o Senhor, ela pode levitar, ela pode fazer o que ela quiser. Se ela não está falando de acordo com a doutrina dos apóstolos, e se ela não está ensinando pela escritura, tudo que ela está falando é mentira. É mentira. É anátema, como Paulo falou para os Gálatas. Se está trazendo outro evangelho, é anátema, é maldito, é mentiroso. A gente precisa ter cuidado com isso, porque tem uma grande massa de cristãos e cristãs, amiga, que estão sendo levados por qualquer vento de doutrina, porque não tem os fundamentos da fé na palavra. Isso te exige uma coisa, e me exige uma coisa, que é que você conheça a sua Bíblia. Essa é uma aplicação extremamente desconfortável. Eu vou te perguntar, hoje o meu tom tá um pouquinho mais duro, né, amiga? Desculpa, mas é necessário. A pergunta é: como que você vai identificar o que é falso se você não conhece o que é verdadeiro? Como que você vai identificar uma pregação mentirosa se você não conhece a verdadeira? Como que Camila, você está dizendo que o pastor que não está pregando a Bíblia, ele é mentiroso? Não necessariamente, às vezes ele é só mal formado teologicamente. Às vezes ele só não tem uma boa base teológica. Às vezes ele só não aprendeu que deve pregar expositivamente, que deve pregar o que o texto diz. E não pegar o texto, abrir o texto e falar coisas que até fazem sentido, que tem contexto, mas que é como se ele precisasse de mais uma camada, sabe? É como se o texto não dissesse o suficiente e ele precisasse complementar. E aí, tanto pode ser por preguiça, por não se debruçar de fato sobre o texto, por não ter aprendido que é assim que se faz, por ter aprendido a pregar somente de uma forma temática, que é escolher um tema, buscar um texto que fale sobre aquilo e depois construir argumentos sobre aquele tema. Não é uma palestra. Palestra a gente faz assim, a gente escolhe um tema, pesquisa sobre aquilo e depois traz argumentos sobre o tema. A Bíblia não é assim. Eu não argumento sobre os temas da Bíblia. Eu falo exatamente o que o texto está dizendo, porque é somente isso que eu tenho liberdade para falar. Então, a única forma, amiga, de você conhecer o que é falso é se você conhecer o original. E a minha pergunta para você é: o seu conhecimento bíblico vem de onde? De corte de pregação? De rios? De podcast? De frase de Instagram? Ou de devocional de outras pessoas? Isso te faz ficar extremamente vulnerável, amiga. Mas muito, muito, muito. Você não pode avaliar uma mensagem apenas por eu gostei, fez sentido, mexeu comigo, eu me emocionei. A gente se emociona com mentira, pô. A gente pode se emocionar e sem perceber de estar vendo um filme de um casal que o cara se apaixonou por outra mulher que não é a mulher dele. Só porque a mulher é vacilona, porque ela mente, porque ela é dura, porque isso e aquilo, ele se apaixona pelo outro e a gente é capaz de ver uma cena de traição ali em 3D no cinema e se emocionar com isso. O nosso coração é pecaminoso, amiga. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa estar atenta. Os falsos mestres, eles podem usar a Bíblia. Eles podem distorcer versículos. Vou te falar como alguém que prega e como alguém que estuda a Bíblia. Distorcer o texto bíblico é uma das coisas mais fáceis que existem. Porque as pessoas não leem o texto. Então, se eu falar que o texto está falando uma coisa que o texto não está falando, as pessoas não vão saber. Porque elas não leem. Porque elas não se debruçam. Então, ser manipulada com alguém que está utilizando a Bíblia é uma das coisas mais fáceis que existe. Quando seu pastor, um pregador qualquer, o próprio apóstolo Paulo, for falar o texto, abre o texto e veja se é aquilo mesmo que a palavra está dizendo. Guarda a sã doutrina. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que vai livrar a gente dos falsos mestres. O terceiro critério, ele vai dizer: observa a quem ele serve. Se ele serve a Cristo ou se ele se serve de Cristo. Se ele serve à igreja ou se ele quer se servir da igreja. Se ele serve a Cristo ou se ele serve ao próprio ventre. Se ele está fazendo para Cristo ou para o próprio benefício.
por busca de dinheiro, de poder, de status, de controle, de admiração, de prazer, de influência. Nós não somos oniscientes, mas a gente consegue olhar para os frutos, porque a Bíblia vai dizer que pelos frutos que se conhece a árvore. E tem uma coisa aqui importante, porque o falso mestre, ele não necessariamente parece um falso mestre. Porque no final o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, ele usa palavras lisonjeiras, ou seja, uma linguagem agradável, suave, atraente. Paulo ele não descreve como alguém que é obviamente repulsivo, obviamente mentiroso. Ele descreve como alguém que sabe falar. Pensa aí em todos esses, em todos não, né? Em alguns desses líderes, supostos pastores da mídia, que pregam mentira, que esvaziam a soberania de Deus, que questionam a verdade do evangelho, que colocam Deus como dizendo, você é o amorzinho de Deus, Deus entregaria tudo por você. Não, não foi por você, não, foi pela criação, foi para redimir a criação e você é parte da criação. Não é Deus larga tudo que ele está fazendo para vir correr atrás de você, não, e nem de mim. Mas tem gente falando isso. E só porque fala manso, fala agradável, sabe falar, conquista as pessoas. E isso é um perigo. Cuidado com aquilo que você gosta de ouvir. Porque a palavra muitas vezes vai gerar o efeito reverso, que é o não gostar de ouvido. Tipo, eu não queria, não no sentido de que a gente vai fechar os ouvidos, mas no sentido de que vai doer pra caramba ouvir aquilo. Vai ser pedrada na cabeça, do jeito que o apóstolo Paulo faz com a gente. A gente precisa ter cuidado porque às vezes a gente quer ouvir quem confirma as nossas ambições, os nossos desejos, as nossas decisões e a nossa visão de nós mesmos. Mas o evangelho não é para isso. E aí ele vai dizer que vai enganar o coração dos incautos. A palavra aqui é iludir. E ele está chamando as vítimas de pessoas inocentes, simples, desavisadas. São pessoas ingênuas com relação ao que a palavra diz. Por isso que ele está dizendo, vai estudar a palavra. Então, resumo da ópera, minha amiga. E antes de fazer o resumo da ópera, já vou dizer que se tiver uma agenda na sua igreja para expor o texto bíblico para casais, jovens, mulheres, para a igreja inteira, a agenda está aberta. Se inscreve nesse podcast para você não perder o áudio que eu mando para você todo dia. Porque tem um monte de gente aqui e tu é mó vacilona, né? Tu fica aqui ouvindo, mas tu não se inscreve. Eu queria saber qual é o teu problema. Qual é o teu problema? O resumo é, minha amiga, como identificar um falso mestre? O que ele ensina? Ele ensina a doutrina dos apóstolos? O ministério dele serve a quem? A Cristo ou constrói para o próprio homem? E ele tenta conquistar as pessoas manipulando ou ele está de fato pregando o que o evangelho diz? Que nós possamos voltar às escrituras, minha amiga. É isso que nós precisamos. Nós precisamos voltar às escrituras. Talvez hoje você tenha mais pregadores dentro do celular do que você já tenha ouvido mais pregadores por meio do seu celular do que qualquer um dos nossos irmãos do primeiro século. E a pergunta é, o que você está fazendo com isso? Você está comparando isso com a Bíblia para ver se é a verdade? Esse alerta é muito sério. Mas muito, muito, muito sério. Compartilha esse áudio com alguém que você lembrou, uma amiga, um amigo, sua mãe, sua filha, uma colega da igreja, uma amiga da igreja. E nunca se esquece, tá? Que nele, somente nele, em Cristo, nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho e até amanhã.